Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem à noite, os russos fizeram mais um grande ataque à infraestrutura civil ucraniana. Foram 32 mísseis lançados, dos quais 16 foram abatidos pelos ucranianos. Só 16, né, um número muito baixo, porque a gente está acostumado a ouvir aí nesses ataques. A defesa antiaérea ucraniana ontem não conseguiu funcionar bem, principalmente porque muitos dos mísseis foram Ra-22, um míssil que é usado para destruir porta-aviões. Então é um míssil muito potente, é um míssil muito rápido, mas ele tem pouca precisão, né? Então a gente vai ver um monte de buracos no chão que foram esses ataques que eles fizeram ontem. Mas sim, alguns itens de infraestrutura foram atingidos de qualquer forma. Os reparos e levantamentos estão acontecendo neste momento. Você pode ver aqui no mapa que neste momento nós temos um novo alerta de ataque aéreo, mas esse alerta não deve ser nada significativo, aparentemente é só treinamento do MiG-31K russo aqui em Belarus, daí eles são obrigados a acender o alerta antiaéreo, porque esse míssil pode também atingir qualquer ponto da Ucrânia, né? O míssil Kinzhal, que é transportado por esse MiG-31K. Esse míssil pode atingir qualquer lugar aqui da Ucrânia, mas tipicamente quando esse avião levanta voo, ele é só para teste e ele acaba pousando de novo. Então, assim, é lógico que eles têm que prevenir, têm que botar o alerta antiaéreo, mas não deve dar em nada esse alerta que a gente está vendo aqui, né? Os ucranianos ontem atingiram uma base russa em Yenakievo, aqui próximo a Orlivka, em Donetsk. Segundo os russos, nada foi atingido, o prédio estava vazio, mas foi uma explosão bem grande. Os soldados ucranianos mostraram evidência em vídeo que ainda estão em Krasnohoran. Lembra, Krasnohoran é uma cidade que ali no norte de Bakhmut, que já há algum tempo os russos disseram que tomaram, e os ucranianos têm insistido que não, que eles ainda estão lá e coisa e tal, e mostraram agora evidências de vídeo disso, né? A elite russa está cada vez mais insatisfeita com o retorno financeiro dessa guerra. Ou seja, a Rússia não tem perspectiva de ganhar praticamente nada com essa invasão da Ucrânia, mesmo que, por hipótese, ela fique com os territórios que ela hoje ocupa. Isso não vai acrescentar em nada para a economia, ao passo que a economia da Rússia está muito pior, né? É o que eu falo para vocês. Num mundo em que a economia é mais importante do que a guerra, você invadir é uma coisa totalmente fora de propósito, né? Hoje em dia, muito mais importante do que se preocupar com fronteiras e coisa e tal, é se preocupar com a parte econômica. Economia faz muito mais sentido, comércio é muito melhor. Faça comércio, não faça guerra, é o que está no erro na origem dessa coisa toda, né? E os ucranianos estão sugerindo uma negociação com essa elite russa, não com o Putin, com essa elite russa. Vamos entender como é que isso pode acontecer. E além disso, o Putin está lançando um passaporte digital para os russos. Não vai ter mais o documento físico, vai ser no celular o seu passaporte, que tem a vantagem de você poder emitir para todo mundo muito rapidamente e também saber a localização de todo mundo e também você poder avisar as pessoas que elas estão mobilizadas e devem comparecer para morrer pela Rússia na guerra, né? Já imaginou a distopia disso? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Sou Gagagagago e General Les e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu estava falando para vocês aqui, esse aviso de alerta de antiaéreo está acontecendo aqui hoje, mas como eles estão explicando, é o MiG-31K em Belarus, que carrega o míssil hipersônico Kinzhal. É um míssil muito danoso, é um míssil que tem uma velocidade muito grande, a Ucrânia não tem como derrubar esse míssil também, mas a Rússia tem relativamente pouca quantidade dele. Geralmente quando esse MiG levanta voo é treinamento, ele pousa de novo. Então, embora tenha um alarme antiaéreo neste momento lá na Ucrânia, acredita-se que não vai haver bombardeio imediatamente, né? Ainda assim, eles não podem dar mole, né? Não podem falar que não, vamos acabar o alarme antiaéreo porque não tem pouca chance de acontecer um ataque, né? Vai que eles resolvem lançar esse míssil. Assim, e parece que esse MiG que levantou voo tinha combustível só para 23 minutos de voo. Ou seja, certamente é um treinamento, não tem nada a ver com um possível ataque, né?
Mas ontem à noite teve sim um ataque à infraestrutura civil ucraniana. Os russos lançaram 32 mísseis, dos quais 16 foram destruídos ao longo da noite. E tá aqui, foram 14 Ra-101, Ra-555 e 2 Ra-59. Esses foram os destruídos pelos ucranianos, fazem os 16 destruídos pelos ucranianos. Teve calibre também. E a questão toda é que teve outros 12 Ra-22, e o Ra-22 ele é um míssil também muito veloz, né? Ele não chega a ser hipersônico, hipersônico se não me engano, acima de 5 Mach, né? Mas ele tem aqui Mach 3, 4, então ele é muito rápido. E os sistemas antiaéreos ucranianos não têm, por enquanto, capacidade de destruir esse míssil, né? No momento que esse míssil é identificado, até o sistema calcular a trajetória, conseguir imaginar um ponto de impacto, lançar o míssil, esse míssil chegar no outro míssil, já deu tempo do Ra-22 cair, e daí não tem como parar com os sistemas atuais de defesa antiaérea. Segundo informações, é possível que o Patriot consiga derrubar esse míssil, né? Então vamos aguardar para ver se o Patriot, quando vier, isso resolve. Agora, esse míssil ele foi originalmente desenvolvido como um míssil antinavio, que é um matador de porta-aviões, é o nome que eles dão para ele aqui, mas que ele pode ser usado também em alvos terrestres. Agora, qual que é o problema? O problema é justamente a imprecisão deles, né? Então, esse míssil, um Ra-22, ele é um míssil de 8 milhões de dólares, e aqui eles estão mostrando o buraco de 8 milhões de dólares que eles fizeram, porque o míssil não atingiu nada particularmente, tem aqui um vilarejo, aqui uma região, mas dá para ver que atingiu o chão, né? Acertou o chão, causou danos, lógico, às casas próximas e coisa e tal. Esse míssil é um míssil para destruir porta-aviões, então você pode imaginar, é um míssil muito potente, mas acertou o chão, acertou um buraco no chão. Agora, embora muitos desses mísseis tenham errado os alvos, tenham feito buracos no chão apenas, houve sim locais em que houve estruturas, elementos de infraestrutura atingidos. Então, por exemplo, o governador aqui da região de Lviv está falando que sim, que houve 3 foguetes atingiram uma instalação de infraestrutura crítica, né? Mas não tem a ver com o suprimento de eletricidade, por isso não está faltando luz em Lviv nesse momento. Mas foi algum outro tipo de coisa. Ele não esclarece exatamente o que foi atingido. Outras cidades também sofreram bombas desse tipo, né? Golpes desse tipo. Bom, quem está hoje cedo em Kiev é o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen. Isso é uma coisa muito significativa, né? Israel é um país que tem muita ligação com os russos também. Então, até aqui nessa guerra, Israel vinha se mantendo neutro, né? Israel é um país que a gente entende que tem que ter essa dubiedade, porque ele está cercado de outros países que são contrários a Israel, né? Os países árabes ali na redondeza, certamente todos querem atacar Israel. Israel precisa ter muito mais cuidado do ponto de vista militar. É muito diferente da situação do Brasil, por exemplo, que o Brasil não precisa se preocupar com nenhum vizinho querendo invadir. O exército brasileiro pode entregar 100% das munições nossas para ajudar a Ucrânia, que não faria diferença nenhuma, em pouco tempo produz de novo, e a gente não está em nenhuma guerra, não tem nada, nenhuma ameaça real de invasão por aqui, né? Israel a coisa é diferente. Agora, à medida que a Rússia vai fazendo cada vez mais laços com o Irã, e o Irã é o inimigo declarado de Israel, Israel está cada vez mais pendendo para o lado correto, para o lado da Ucrânia. E essa visita do ministro das Relações Exteriores é muito significativa. Israel tem muitas armas interessantes, muita coisa que pode ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? E não é à toa que os propagandistas russos ficaram extremamente chateados com essa propaganda, com essa visita do ministro das Relações Exteriores de Israel a Kiev, né? O Ruslan Ostashko, que é um apresentador da televisão lá na Rússia, falou que é absurdo como que o ministro das Relações Exteriores de Israel visita um país nazista para visitar o seu
presidente judeu que também é um nazista. Será que esse pessoal russo percebe a besteira que eles estão falando, assim, a lógica totalmente torta do que eles estão falando, né? Enfim, o cara está extremamente chateado. Não, o mundo virou de cabeça para baixo, nunca mais vai ser a mesma coisa. Olha que coisa, né? Alguém tem que dar notícia para esse pessoal que nazista nessa história são os russos, né? Bom, os ucranianos atingiram o Instituto de Tecnologia, tá aqui, ó, é o Liceu de Tecnologia da Informação em Inakievo. Inakievo é essa cidadezinha aqui, ó, próximo de Orlivka. Aqui, ó, Inakievo. Essa cidade aqui no Donetsk ocupado e... segundo dizem os russos aqui, não tinha ninguém lá, estava vazio a escola e coisa e tal, mas foi destruído o prédio ali, né? Se estava vazio mesmo ou não, não dá para a gente saber. Mas foi de ontem para hoje. Isso daqui causou um estrago lá nessa cidade, né? Bom, falando sobre a linha de frente, o Tatarigami está falando aqui sobre Vuhledar e a situação não mudou muita coisa. Segundo eles, os russos continuam tentando avançar sobre a cidade, as técnicas continuam sendo as mesmas, grupos de infantaria avançando sob cobertura de fogo de tanque e artilharia, mas novamente eles não conseguem avançar. O Tatarigami fala que os russos continuam mantendo grandes quantidades de tropas ali na região, aumentando cada vez mais a quantidade de tropas ali. Ainda assim, um pequeno contingente ucraniano consegue derrotar toda essa enorme quantidade de tropas russas devido a dois fatores. Primeiro é a questão geográfica, a gente sabe, Vuhledar é difícil mesmo de ser tomada, é uma cidade, essa cidade aqui, né? Que, como a gente explicou, é uma cidade que tem prédios muito altos e ela fica numa região um pouquinho mais elevada, não é uma grande elevação não, tá? Um pouquinho mais elevada. E essa região toda em torno aqui, ela é uma região muito plana, que não tem árvores, não tem lugares em que os inimigos possam se esconder. Então os russos têm que avançar a partir de Pavlivka, praticamente em campo aberto, viram alvos fáceis para os ucranianos aqui em Vuhledar, né? Não é à toa que os russos têm tentado diversas abordagens aqui e nada funciona. Mas outra coisa que ele aponta aqui, que é muito importante, é justamente o fato da organização militar ucraniana ser diferenciada em relação à russa, né? Esse é um ponto que a gente já tratou aqui em várias outras situações, em que justamente os russos têm ainda uma visão de linha de comando muito rígida, né? Em que todas as ordens são dadas pelos altos escalões e os soldados, sargentos, tenentes estão acostumados a meramente obedecer a ordem. Se não tiver ordem expressa de superior, o pessoal não faz nada no final das contas. Enquanto os ucranianos, já desde 2014, eles têm absorvido muito da doutrina ocidental de guerra, em que, é lógico, na doutrina ocidental lá da Europa, dos Estados Unidos, a hierarquia continua sendo fundamental, ordens continuam sendo importantes e coisa e tal, mas você tem um pouco mais de flexibilidade, né? Sargentos, soldados, tenentes, todos esses níveis intermediários da hierarquia são incentivados a tomar ações quando eles veem que é uma coisa óbvia, né? Que há um perigo iminente, algo que eles conseguem perceber que está acontecendo, eles podem mudar alguma estratégia, podem se adaptar à situação. E o que ele fala é que isso dá uma vantagem enorme em relação ao exército russo, né? Ele reclama que nem toda a força armada da Ucrânia age dessa maneira. É muito difícil você se livrar desse estilo soviético de comando completamente, mas essa transição está acontecendo e lá em Vuhledar eles têm essa característica de maior independência e com isso têm obtido muito sucesso por lá, né? Curiosamente, isso vai reforçando uma visão que eu tenho, que eu falo sempre aqui, que é a questão de que a informação descentralizada e distribuída que a gente tem hoje, o fato de você ter comunicação com muita facilidade, isso tende a destruir hierarquias, ou seja, hierarquias ficam cada vez menos eficientes do que eram no passado. Esse estilo rígido de comando russo poderia ser perfeitamente válido, sei lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás,
hoje em dia é absurdamente ineficiente, né? Porque justamente com a informação descentralizada, com todo mundo tendo informação ao mesmo tempo, muitas vezes a pessoa que está ali na linha de frente, que está ali de cara com o inimigo, consegue tomar decisões melhores do que o pessoal que está no topo de uma suposta hierarquia, né? E como vocês sabem, a minha visão é que essa mudança é muito mais estrutural na nossa sociedade do que meramente tem a ver com estilo de guerra, esse tipo de coisa. Eu acho que, de fato, na sociedade como um todo, as hierarquias tendem a diminuir, né, por conta da informação. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Classic, que é justamente o motivo pelo qual eu acho que o anarcocapitalismo será uma realidade. Não é que seja bom ou seja ruim, é que a gente está caminhando para isso de qualquer forma, e é justamente por conta de uma teoria do Ronald Coase, um economista muito conhecido lá nos Estados Unidos. O vídeo chama-se Por que o Estado vai desaparecer? E a ideia é justamente essa: hierarquias grandes não têm futuro na nossa sociedade de informação livre, né? Mas é curioso como você vê isso em vários lugares. Ontem a gente estava falando sobre os ucranianos dizerem que ainda estavam em Krasnohoran, que ainda estavam em domínio da cidade, né? E vocês lembram, nesse monumento aqui mesmo, na entrada da cidade, há alguns dias atrás, os russos tiraram uma foto mostrando que, olha, capturamos Krasnohoran e coisa e tal. E como eu falei para vocês, isso não quer dizer necessariamente que tenham capturado e botado o pé ali, né? Eles podem ter chegado ali, tirado a foto e saído, né? Não necessariamente estavam com uma estrutura para manter apoio nessa posição, né? E parece que isso é verdade. Aqui dá para ver um soldado ucraniano, essa bandana verde é da Ucrânia, a cor do uniforme também. Então o soldado ucraniano está aqui andando próximo ao monumento, né? Aqui, Krasnohoran. Então, como realmente os oficiais estavam falando, Krasnohoran ainda está sob domínio ucraniano, ou melhor, está contestado, né? Não é que os ucranianos estejam dominando Krasnohoran, é que está em área contestada, né? Os russos também não dominam a cidade. Isso aqui é uma outra imagem também de Krasnohoran, hoje cedo, com um combatente ucraniano lá na trincheira em Krasnohoran, né? Falando alguma coisa aqui em ucraniano. Não dá para ver exatamente, geolocalizar onde ele está aqui, só dá para ver a trincheira e coisa e tal, mas ele está dizendo que está em Krasnohoran, né? E o Magyar, que é um combatente ucraniano que está lá em Bakhmut, está falando aqui que já fazem 3 dias que não há nenhum avanço significativo dos russos na região, e ao contrário, os ucranianos têm conseguido avançar alguma coisa. A gente falou ontem sobre alguns avanços ucranianos, tanto no sul quanto no norte de Bakhmut, né? Mas as batalhas ainda são muito grandes e a defesa está mantendo a cidade. Então, ou seja, a situação lá em Bakhmut é essa, né? Vamos falar um pouco sobre a linha de frente de forma geral. O Defimon traz aqui uma visão da temperatura lá na região, e esse ano, aparentemente, a estação da lama, né, a Mud Season, vai começar já no dia 24 de fevereiro, ou seja, as temperaturas que já têm o descongelamento, né, o thawing, já começam dia 24. Então, não tem mais muito espaço no inverno para alguma ofensiva adicional aqui, né? O que a gente está falando, a ofensiva russa já é essa ofensiva que está acontecendo aí. Agora, pode ser que depois da fase da lama, né, quando chegar a primavera propriamente dita, que existam outras ofensivas. A gente espera, porém, que seja a grande ofensiva ucraniana e não a russa. Bom, em Kupiansk ele coloca aqui que houve mais tentativa de avanço aqui na cidade de Grianikivka. Os ucranianos conseguiram reter esse avanço russo. Segundo o Defimon fala aqui, a impressão que ele tem é que os russos continuam atacando essa linha com ganhos incrementais, ou seja, com pequenos avanços, mas sem nada significativo. Na região de Kremina, os ucranianos repeliram ataques aqui em Nevsky, também aqui em Dibrova, na floresta, aqui em Bilororivka, e na visão dele, os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui nas últimas semanas. A gente já falou sobre isso, né? Nessa floresta aqui ao norte, ao noroeste de Kremina, né? Os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui, mas foi um avanço bastante contido aqui, bastante limitado, e os ucranianos parece que conseguiram segurar essa ofensiva russa aqui, né?
Em Bakhmut, ele diz que a situação parece bastante estável, não teve nenhuma grande mudança, que foi criado algum espaço de reserva, né, espaço para respirar aqui, tanto no norte quanto no sul. Ele se refere justamente aos ataques ucranianos, né, os contra-ataques ucranianos que a gente falou no vídeo de ontem. Eles conseguiram avançar um pouco aqui, afastar os russos da M03 e também da T-0504 aqui ao sul. Então, assim, não é que colocaram totalmente fora de perigo, mas ganhamos um espaço ali para evitar um ataque mais imediato. Uma coisa curiosa que ele menciona aqui é que cada vez o VDV, que são as tropas de elite de paraquedistas russos, estão fazendo mais ataques ao invés do grupo Wagner, né? Ou seja, isso meio que confirma aquela história que a gente está vendo do grupo Wagner tá sendo retirado dessa história da guerra. Aparentemente o Prigozhin se mostrou demais, o Putin não gostou e está tirando ele da jogada, né? Ao sul, mais ao sul, né, aqui em Donetsk também teve várias tentativas de avanço russas aqui, mas basicamente nada sério, né? Aqui também em Vuhledar teve uma tentativa diretamente em Vuhledar e outra em Preshestivka, aqui um pouco mais a oeste de Vuhledar, mas nenhuma delas teve grande significado, né? Aqui o Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações bem interessantes. Ele fala que o secretário de Defesa do Reino Unido, o Ben Wallace, falou para a BBC que os russos são incapazes de juntar uma grande força para fazer uma ofensiva única no leste neste momento, né? Eles falaram que eles já estão tentando avançar no Donbás com um custo muito grande e, segundo eles, os russos colocaram nessa guerra 97% do seu exército e que a efetividade em combate já caiu para 40% devido a um nível de atrito quase similar à da Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, as estratégias que os russos fazem são tão custosas em termos de pessoal e equipamento que eles rapidamente degradaram a capacidade deles de guerra, né? Isso mede os avanços russos em metros em ondas de ataque humano, né? Daí o Instituto para o Estudo da Guerra fala que não consegue independentemente confirmar essas estimativas do Wallace, mas que a falta de força de combate mecanizado para um grande avanço alinha-se com o que o ISW tinha falado previamente sobre isso, né? De fato, mesmo com um grande número de recrutas agora, falta armamento para esses recrutas todos, né? A Rússia tem uma quantidade absurda de tanques, mas a maior parte deles são tanques muito antigos, da época da Segunda Guerra, da época da Guerra Fria. A imensa maioria deles não tem manutenção adequada, então, embora em número a Rússia tenha, se não me engano, 14 mil tanques ou alguma coisa assim, na prática o número é bem menor do que esse, né? E no final das contas, os tanques mais modernos foram usados nessa guerra e a maior parte deles já está destruída aqui. A inabilidade russa de gerar mais veículos mecanizados, né, veículos blindados mecanizados, no curto prazo, prejudica essa capacidade de ataque russa, né? O Instituto Internacional para Estudos Estratégicos reporta que a Rússia perdeu em torno de 50% dos seus T-72B e T-72B3M. Muitos T-80 e vários outros equipamentos, ou seja, os principais tanques da Rússia, os tanques que realmente ela poderia usar num caso, né, tanques modernos e coisa e tal, a maior parte já foi destruída nessa batalha. Isso força a Rússia a usar equipamento mais antigo, cada vez mais antigo. E veja, um tanque antigo, ele funciona, é verdade, é um tanque ainda, mas ele é muito menos efetivo em combate do que um tanque moderno. E quando chegarem os tanques ocidentais para a Ucrânia, isso vai gerar um desequilíbrio ainda maior ali na frente de batalha, né? Eles complementam aqui dizendo que o presidente Vladimir Putin é pouco provável que ele anuncie qualquer medida de escalamento da guerra, né? Ou seja, de aumento
da intensidade da batalha. A gente já falou isso no vídeo de ontem, o general SVR trouxe essa mensagem também, que o discurso do Putin vai ser essencialmente como a Rússia está sendo atacada por todo mundo, como o mundo está sendo injusto com a Rússia e coisa e tal. Ele só vai falar esse tipo de coisa. Mas que, segundo o general SVR novamente, que deve vir o aviso da mobilização depois disso. A ideia do discurso do Putin é só colocar uma visão de vitimização da Rússia, que nós temos que fazer alguma coisa ou vamos deixar de existir como país e coisa e tal, e aí em seguida viria um comunicado de mobilização mais adiante, alguns dias depois, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. E as falhas militares da Rússia na Ucrânia continuam a negar a Putin a capacidade de apresentar um sucesso militar para o público russo, né? Como a gente falou, o Putin esperava nesse dia 21 de fevereiro, agora faltam poucos dias até lá, ele esperava conseguir alguma grande vitória, alguma coisa que ele pudesse mostrar que, olha só, estamos avançando e coisa e tal. Mas não teve nada, né? Não conseguiram absolutamente nada. Então a saída vai ser mais censura e mais tentativa de mover o espaço de informação aqui, né? Então o Kremlin deve continuar perseguindo esforços de censurar pensamento dissidente, né? O dissente, né? Quem critica o governo, e usar táticas de intimidação social para evitar as críticas ao Putin, né? E por falar em críticas ao Putin, o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, é aquele criminoso de guerra, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui, que começou, ele que organizou toda a, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Ele era um coronel do exército russo, da FSB, né, do Serviço Secreto Russo. Então ele foi o cara mandado para Donetsk para organizar as, entre aspas, forças rebeldes, porque, como eu disse, nunca teve movimento separatista ali. Ele é o responsável também pela derrubada do voo MH17, lá em 2014 ainda, um voo de Amsterdã para Kuala Lumpur, 380 vítimas civis, graças a um crime de guerra absurdo desse cara. Mas ele depois disso ele caiu em desgraça, depois dessa queda do Boeing MH17, ele caiu em desgraça lá na Rússia, e hoje ele virou um comentarista militar, e ele é particularmente crítico dessas ações do Putin, né? E veja, ele é crítico assim, ele achava que o Putin tinha que ter organizado melhor a primeira onda de ataque. Se tivesse feito melhor a invasão inicial, teria conquistado a Ucrânia e coisa e tal. Assim, não é que ele ache que guerra é ruim, não é isso. Ele acha que tem que invadir mesmo e coisa e tal. Ele é crítico da forma como a Rússia está conduzindo essa guerra, né? Mas aí, de qualquer forma, ele faz uma longa avaliação aqui. Eu não vou ler tudo para vocês, que é muita coisa, mas ele faz uma longa... Isso aqui, se vocês quiserem ler, está no site wartranslated.com, que é o site do Dmitry lá da Letônia, né? Que traduz essas coisas para gente. Mas ele faz uma longa avaliação aqui de como que seria essa grande ofensiva russa que muita gente está dizendo aí. Como eu falei, na minha visão, ela já está acontecendo ali em Luhansk, é o principal ponto dela, mas não está conseguindo sucesso nenhum. Então não é que ela não existiu, é que ela está acontecendo, é que a gente não está percebendo devido ao fracasso dos russos, né? Mas ele fala aqui sobre, por exemplo, a possibilidade de um fronte em Belarus, né? Da Rússia atacar pelo norte e tentar tomar Kiev de novo. E aí ele fala aqui que isso seria um absurdo, não teria chance nenhuma. No mínimo, teria que colocar 200 mil soldados lá em Belarus para fazer isso, e mesmo assim seria muito difícil conseguir alguma coisa agora, né? E é o que eu falo também. Se lá no dia 24 de fevereiro do ano passado, quando eles tinham o fator surpresa, quando eles tinham todas as melhores tropas, todos os melhores equipamentos, não havia falta de munição, não havia falta de tanque, não havia falta de nada, eles tinham tudo que eles queriam, e o fator surpresa... Eles não conseguiram chegar a Kiev, agora eles não vão conseguir, seria muito difícil qualquer coisa nesse sentido, né? Ele fala que seria muito mais razoável um avanço a partir de Belgorod, Kursk ou Briansk, né? E aí é aquilo que a gente falou, né? A gente sabe que, de fato, os russos têm muitas tropas aqui. Ele acha mais provável que os russos tentem um ataque a partir de uma dessas posições aqui. Mas mesmo isso, eles acham que isso seria muito difícil, né? Acabaria sendo algo pouco provável de ter sucesso. Aí depois ele fala sobre a possibilidade de Zaporíjia, que seria a possibilidade dos russos fazerem um ataque a partir daqui.
E a conclusão final dele é que, olha, no momento as Forças Armadas russas não têm superioridade sobre as Forças Armadas ucranianas em lugar nenhum. Ou seja, não haveria garantia de sucesso em nenhuma ofensiva em larga escala neste momento. Então, é isso que ele está falando, e é verdade, é a conclusão que se chega com muita facilidade aqui, né? Agora, tem algumas reportagens saindo, por exemplo, na Reuters, né, sobre círculos da elite russa em que estão começando a fazer as contas que essa captura de territórios ucranianos não vale as perdas econômicas sofridas pela Rússia depois da invasão da Ucrânia, né? E o Reuters fala isso com referência a um oficial de alta patente russo que mencionou esse tipo de coisa. E veja, essa é a beleza da coisa, isso que eu falo para vocês. O mundo tem estado mais pacífico nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação ao século passado, justamente pelo aumento do comércio. Quando você faz comércio com outro país, você começa a ter uma dependência mútua pacífica entre os dois países. Então, por exemplo, um dos motivos pelos quais a China não ataca Taiwan é porque a China depende dos semicondutores de Taiwan, direta ou indiretamente. Quanto mais comércio os países fazem entre si, mais pacífico eles tendem a ser, porque justamente não justifica. Se você brigar com algum outro país, você vai sofrer retaliação, você não pode mais fazer negócio com aquele país, é muito pior toda a situação, né? E esse é o grande ponto libertário da história, né? O valor do comércio, o valor do capitalismo, o valor das trocas voluntárias acaba sendo um fator de paz no mundo, né? E é justamente por isso que eu sempre falei desde o início que eu achava pouco provável a Rússia invadir a Ucrânia. É uma decisão tão idiota, tão sem sentido, que só faz sentido mesmo na cabeça do Putin. Por quê? Pela pressão política interna que ele tinha. Ele quer se colocar como um agente muito poderoso e coisa e tal, mas a verdade é que ele acabou fazendo uma troca terrível, mesmo que, por hipótese, a Rússia consiga tomar os territórios aqui da Ucrânia. Vamos imaginar, não acredito que consiga não, tá? Eu acho que a Ucrânia vai retomar tudo. Mas mesmo que por hipótese consiga isso, o preço que a Rússia está pagando por isso é muito, mas muito maior do que qualquer ganho que ela esteja tendo, né? E não apenas em perdas atuais, mas em perspectiva futura. Por quê? Porque você cria um nível de desconfiança. Quem é que vai querer fazer negócios com a Rússia agora, sabendo que a Rússia pode atacar a qualquer momento qualquer país, né? Então, isso acaba jogando eles no grupo de países como Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, que pouquíssima gente tem interesse em fazer negócios. Não porque, um lado é diferente do outro, nós estamos fazendo um outro polo no mundo, o mundo multipolar e coisa e tal. Não, esses países entre si, a chance de uma trairagem ali dentro é muito grande. São países que não são confiáveis, é o que acontece tipicamente em comércio. Qualquer pessoa que lida com comércio sabe disso, você manter o seu bom nome é essencial. Se você perde o seu bom nome, aí você não consegue fazer negócio com ninguém. Mesmo que você faça negócio com outras pessoas com um nome sujo, vamos dizer assim, nunca é a mesma coisa, porque está mais provável essas pessoas te traírem também, não te pagarem o que devem, né? Então essa é a situação russa. E surgiu esse aviso aqui, ó, que algumas pessoas do círculo interno do Putin já estão negociando com a Ucrânia. São pessoas que não têm, acima de qualquer suspeita, eles são suportadores da grande Rússia e coisa e tal, mas, segundo eles estão dizendo, já tem um grupo já negociando que vamos acabar com esse negócio porque deu errado e coisa e tal, e não estão negociando em nome do Putin, estão negociando uma alternativa ao Putin, né? E lógico, algumas pessoas apontam isso como sendo propaganda ucraniana, outros se questionam por que a Ucrânia estaria divulgando essa informação, né? Qualquer proposta. E a proposta aqui é muito clara. Evidentemente, isso daqui é um chamado da Ucrânia para essas elites russas que queiram negociar com a Ucrânia, né? A Ucrânia, evidentemente, não vai aceitar ceder nada do seu território, mas existem uma série de outras coisas que podem ser negociadas aí nesse universo, né? Eventualmente, principalmente com relação às retaliações pós-guerra, porque certamente a Rússia vai ser obrigada a pagar todo o dano que está causando na Ucrânia. Então toda essa parte de retaliação, de sanções e coisa e tal, isso pode ser negociado dependendo da situação do pessoal que esteja disposto a ajudar a acabar com essa coisa pelo lado da Rússia, né?
E é curioso, como alguns trazem isso daqui como sendo algo absurdo e coisa e tal, a Business Ukraine Magazine está falando isso daqui, que é um absurdo esse pessoal falando isso, não tem lógica nenhuma. Mas, na verdade, esse tipo de discurso aqui, que está cada vez mais comum na Rússia, é um discurso de saída. Vamos entender isso daqui, olha só. A TV do Kremlin está falando que, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Nós encontramos evidências de que a Ucrânia estava planejando invadir a Rússia. Logo antes, portanto, antes a Rússia invadiu a Ucrânia. E aí estão falando, que absurdo. Não, todo mundo sabe que não tinha nenhuma perspectiva da Ucrânia invadir a Rússia. Não havia nenhuma movimentação de tropas. Para pensar. Como é que foi esse movimento da invasão da Ucrânia pela Rússia? Eles botaram vários treinamentos militares, muitas tropas na fronteira e coisa e tal. Não tinha nada do outro lado. Se a Ucrânia tivesse algum planejamento de invadir a Rússia, quem seria idiota de invadir a Rússia? Não tem lógica nenhuma isso, né? Mas repara o que esse tipo de discurso permite daqui a pouco. Permite que as tropas russas saiam da Ucrânia e digam, nós vencemos, nós impedimos o esforço ucraniano de invadir a Rússia. A gente só invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia queria invadir a Rússia. Então a gente entrou lá, matamos os nazistas do batalhão Azov, coisa e tal, que queriam invadir a Rússia, e agora podemos voltar para a Rússia, e foi um sucesso essa guerra. Então, esse tipo de discurso aqui, embora seja evidentemente propaganda russa, seja inverídico, já é um discurso que mostra essa movimentação em sentido a permitir uma saída completa da Rússia da Ucrânia e mesmo assim dizerem que ganharam a guerra para o público interno, né? Ou seja, isso já pode significar realmente uma movimentação nesse sentido. O ministro da Integração Digital, Maksut Sadaev, anunciou a questão de uma mudança na política de passaporte digital. Já existe um passaporte digital lá na Rússia, né? Ao invés de você ter um passaporte físico, você tem um passaporte digital no seu celular. E a ideia é que o Putin quer rapidamente aumentar essa escala desses passaportes digitais e, mais do que isso, destruir os passaportes físicos nesse caso, né? Então vai ser muito fácil aqui a operação de um passaporte digital, você faz um upload de foto, faz do passaporte biométrico no seu smartphone, então isso vai gerar um QR Code que você apresenta em qualquer checkpoint que você for passar, e também para aplicações a serviços públicos e coisa e tal, né? E é aquele negócio, isso aqui encaixa muito com uma teoria que tem por aí, de que os russos vão implementar a mobilização e vai ter passaporte, igual os chineses fizeram lá na época da Covid, o QR Code vai mudar de cor conforme a sua situação. Então, se você for mobilizado, ele fica vermelho, então você não pode passar por nenhum lugar na Rússia, não pode usar nada, você tem que ir em direção a um centro de recrutamento e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa não é algo imediato, tá? Isso aqui é algo que vai ser implementado a partir de agora. Mas é bastante distópico esse tipo de coisa, né? Se você imaginar o pesadelo que isso vai ser lá na Rússia, é realmente impressionante. Surgiu mais um escândalo de corrupção no exército russo, né? A grande novidade. A gente falou ontem dos muitos soldados russos que estavam morrendo com frostbite e outros congelamentos lá na linha de frente, porque o equipamento militar, a farda militar de inverno não era adequada, né? E daí começaram a investigar esse tipo de coisa, descobriram que a principal fornecedora das Forças Armadas Russas de equipamento de inverno é a empresa desse cara aqui, esse jovem aqui, de 22 anos, que é filho de um burocrata de alto escalão lá na Rússia, né? Ou seja, escândalo de corrupção, claro. Essa empresa dele vende produtos que são de má qualidade, muito caros lá na Rússia, e ganhou a licitação lá do exército para fornecer para o exército esse equipamento, e como resultado disso, um monte de gente está morrendo na linha de frente com uniformes de má qualidade e caros. Normal. Consigo ver isso acontecendo no Brasil de Lula com muita facilidade. Só uma observação rápida, que algumas pessoas falaram sobre a escassez de munição na OTAN e coisa e tal, que a OTAN está ficando sem munição para a Ucrânia e coisa e tal.
Mas vocês leram errado essa ideia. Não é que a OTAN esteja sem munição, né? O que está acontecendo é um alerta que o ritmo de produção de munição no Ocidente está aquém das necessidades da Ucrânia. Isso não quer dizer que vai faltar munição, não. Ao contrário, isso quer dizer que justamente o Ocidente vai começar a produzir em maior quantidade. Por exemplo, aqui os Estados Unidos já fecharam um contrato com a Northrop, que vai produzir uma grande quantidade de obuses de 155 milímetros para a Ucrânia, né? As primeiras munições dessa devem aparecer no campo de batalha em março. E da mesma forma, vários outros contratos estão sendo feitos para a fabricação de munição, né? Então aquele negócio, o pessoal que está achando que o Ocidente vai ficar sem munição, não sei não, eu acho que está vendo a coisa do lado errado. A Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil. Ela é uma economia mais voltada para a área militar, é verdade. A Rússia tem muitas armas, muitas fábricas de equipamento militar, muito mais do que no Brasil, por exemplo. Ainda assim, é uma economia mais ou menos do tamanho do Brasil. Quem você acha que teria mais capacidade de mobilizar a sua indústria, de criar novas fábricas, se for o caso, para fabricar armamento? Uma economia do tamanho do Brasil ou uma economia 30 vezes maior do que a do Brasil, que seria Estados Unidos e Europa juntos? Mais do que 30 vezes, na verdade. Não tem nem comparação, né? Outra coisa, o ministro da Defesa, o Alexei Reznikov, ele participou do Ramstein agora, ele está participando, né? O Ramstein está acontecendo ainda, e ele falou que provavelmente a contraofensiva vai começar quando chegar o equipamento. Então a gente já está falando aqui em verão, não em primavera para essa ofensiva ucraniana, né? A outra boa notícia que a gente tem aqui é justamente de que houve durante algum tempo algum rumor de que ele poderia ser retirado do Ministério da Defesa, porque teve um escândalo de corrupção no exército ucraniano também, mas esse escândalo de corrupção no exército ucraniano não era ele envolvido, eram pessoas abaixo, então a falha dele teria sido de não conseguir identificar esse esquema de corrupção adequadamente. De qualquer forma, isso foi descartado, ele vai continuar como ministro da Defesa ucraniano, né? Uma outra coisa engraçada é que o Solovyov, né, que é esse rapaz aqui, que é um apresentador da televisão russa, né, ele sempre é muito duro, muito a favor da guerra, acha que todo russo deve ir para frente de batalha e coisa e tal. E aí, recentemente, explodiu lá na mídia russa a seguinte questão, né? Se ele acha que todo russo deve ir para frente de batalha, todo russo deve lutar na guerra, né? O que ele pensa do filho dele, o Danil Solovyov, que é esse rapaz lourinho aqui, que é modelo lá em Londres, né? Aliás, essa foto aqui parece que não é dele, não, é de um outro modelo, mas essas fotos aqui são dele de fato, né? Ele como modelo lá na Inglaterra, ele mora na Inglaterra e coisa e tal. Tem um jeito meio estranho, né? Como direi, né? Não pode falar alguma coisa porque na Rússia é proibido o homossexualismo, vocês sabem, né? Enfim, mas parece que o filho dele... Será que ele está querendo dizer que o filho dele vai para a guerra também? Ou será que o filho dele não vai para a guerra? Essa é a questão que o pessoal está se perguntando para o Solovyov, né? O cara está ficando meio apertado nisso daí, porque evidentemente ele sabe que essa guerra é uma idiotice. Esse discurso dele todo pró-guerra é para incentivar os outros manés a irem para a guerra, não ele mesmo. Ele não quer ir, ele sabe que é uma roubada, ele não quer o filho dele numa roubada dessa. Não só ele, como todos os altos oficiais lá da Rússia fazem questão de não colocar os filhos deles nessa guerra, né? Enfim, só mais um pouco de hipocrisia russa nessa história aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.